Olá, boa tarde. Quarta-feira, 7 de agosto. Está no ar o Senado Agora. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que vai discutir com os líderes dos partidos a votação da proposta de orçamento impositivo. A matéria foi aprovada ontem em comissão especial da Câmara e deve ser analisada esta tarde pelos deputados em plenário. Assim que chegar ao Senado, a proposta que torna obrigatória a liberação dos recursos de emendas parlamentares deve ter a tramitação definida em reunião de líderes. Tem que aguardar que chegue da Câmara e reunir os líderes para ver que celeridade vai ser dada. Eu defendo, eu acho que é realmente um momento para acabar com essa coisa do toma lá, dá cá, para tornar mais transparente essa relação entre o Executivo e o Legislativo. Apesar de o orçamento impositivo não contar com o apoio do Executivo, Renan Calheiros argumenta que a relação do Congresso com a presidente Dilma Rousseff vai bem. É natural que você tenha tensões, mas o fundamental é preservar o interesse do país e isso está sendo feito. Agora à tarde, o presidente do Senado dá seguimento à agenda positiva em resposta às manifestações dos brasileiros. Está na pauta a proposta de emenda à Constituição que pode levar 7 mil militares para reforçar o programa Mais Médicos. Essa é uma iniciativa do Congresso Nacional que será votada hoje. Ontem, na reunião com os líderes, nós acertamos exatamente votar essa matéria para que o Sistema Único de Saúde possa utilizar os médicos militares, que é uma reserva importante que tenho absoluta convicção vai ajudar aí na prestação de serviço da população. Ampliação do voto em trânsito, criação de mais unidades de medicina legal e critérios mais rígidos para os servidores do Senado. Além de aprovar essas propostas, a Comissão de Constituição e Justiça fez a sabatina de mais uma indicada para o Conselho Nacional de Justiça. Na primeira parte da reunião, os senadores aprovaram a indicação da juíza Débora Ciossi para ocupar vaga no Conselho Nacional de Justiça. Durante a sabatina, a juíza, que atuou por 21 anos na Justiça de São Paulo, defendeu a reprodução assistida para casais homoafetivos. O direito de igualdade é um direito que tem que ser preservado. Os tratamentos de reprodução humana assistida, como se estuda nesse país e em todos os outros, o único país do mundo em que proibia a fertilização in vitro era a Costa Rica, por conta do Pacto de São José da Costa Rica, e ele foi revisto recentemente por decisão judicial, porque o direito à procriação é um direito de todos. A comissão também aprovou um projeto que prevê a criação de unidades de medicina legal em regiões metropolitanas e em cidades do interior. Outra proposta que teve parecer favorável da CCJ estabelece critérios mais rígidos para a nomeação de cargos em comissão nos gabinetes e contratação de funcionários no Senado. Aprovado, então, esse projeto, não somente os gabinetes dos senadores, mas todos os servidores do Senado necessitam ter, para a sua contratação, a ficha limpa. Os senadores também aprovaram um projeto que amplia o direito ao voto em trânsito para as eleições estaduais e municipais. Hoje, o voto fora do domicílio eleitoral só é possível nas eleições para presidente e vice-presidente da República. O texto assegura, no entanto, que a medida só será implementada quando houver condições técnicas e operacionais para garantir o sigilo do voto e a segurança da votação e apuração. A Comissão de Assuntos Sociais também teve reunião deliberativa hoje. Foi aprovado o projeto que prevê a adoção de uma alimentação mais saudável nas escolas públicas e o texto que cria regras para a instalação de cercas elétricas. Outra matéria aprovada incentiva a contratação de pessoas com mais de 50 anos de idade. Um dos projetos aprovados pela comissão permite que as empresas deduzam em dobro o imposto de renda sobre as despesas de contratação de empregados com mais de 50 anos. A matéria ainda tem que ser aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores destacaram que a medida pode favorecer a inserção de trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho. A iniciativa é medida necessária e tende a ser mecanismo de contenção do processo de exclusão e que estão submetidos os trabalhadores acima de 50 anos.
Com essa questão da taxa de longevidade dos brasileiros, homens e mulheres, nós temos que nos atentar a isto e não perder essa experiência que essas pessoas com maior capacidade podem ter. A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou 2 matérias em decisão terminativa. Um dos projetos faz mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente e o outro trata da instalação de cercas elétricas. A lei cria regras para a instalação dos equipamentos de segurança. Entre outras obrigações, as cercas devem seguir normas técnicas, ser instaladas a uma altura mínima do solo a ser definida pela Defesa Civil do município e com placas que alertem para o perigo. O proprietário do imóvel que não cumprir as regras será multado em R$ 5.000. Na alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, os senadores aprovaram que o poder público seja obrigado a realizar ações de promoção da alimentação saudável. Esse projeto visa combater a obesidade entre crianças e adolescentes. O projeto impõe restrições à propaganda de alimentos e bebidas que têm baixo valor nutricional e altas calorias. Então, o que se quer é a participação do poder público na divulgação dessa alimentação saudável e também das autoridades da saúde pública e da educação e da família, há um envolvimento, uma interação no sentido de combater a obesidade entre crianças e adolescentes. A Comissão de Educação discutiu em audiência pública o Pró-Infância. Criado em 2007, o programa destina recursos para a construção de estabelecimentos de educação infantil em todo o país. 5.000 creches e escolas foram entregues e 1.600 cidades brasileiras já foram beneficiadas pelo programa, que também destina equipamentos para os estabelecimentos educacionais. Dados do IBGE mostram que apenas 23% das crianças de 0 a 3 anos estão em creches. O índice é maior na educação infantil. 80% das crianças de 4 e 5 anos estão na sala de aula. Os participantes da audiência destacaram que o programa precisa de mais recursos. A creche, em particular, ela é bem mais onerosa do que o restante da educação básica. Portanto, recursos federais que vêm em conta dessa necessidade são sempre importantes. E iniciou com o recurso para a construção. Foi para a construção de novos prédios. Foi uma reiterada posição da Confederação Nacional dos Municípios de que construir é menos oneroso do que manter depois, que levou o governo federal a também repassar recursos suplementares para a manutenção dos estabelecimentos de educação infantil. Outro ponto considerado fundamental é a aprovação do Plano Nacional de Educação em análise no Senado. O texto elaborado pelo governo traz as diretrizes para o setor para os próximos 10 anos e determina melhorias para a educação infantil. Pretendemos chegar em 10 anos a atender 50% das crianças em creches e 100% das crianças de 4 e 5 anos até o ano de 2016. Então, o principal desafio hoje dos municípios é ampliar as suas redes. Por quê? Porque a infraestrutura existente atualmente é insuficiente para atender todo esse contingente de crianças de creche para a escola que ainda estão fora da escola. A gente definir essa meta em tão curto espaço de tempo nos impõe um processo operacional muito forte. E aí, nesse ponto, a gente tem exercitado muito o Pacto Federativo. O processo de colaboração do governo federal com os municípios, sobretudo com os municípios, porque o Pró-Infância se desenvolve nos municípios, tem sido fundamental. O que eu percebo aqui é que nós não fizemos ainda a opção que foi proposta há muitos anos aqui pela ex-senadora Heloísa Helena, de que deveríamos adotar uma geração de crianças. Só vamos fazer Copa do Mundo, Olimpíadas, trem-bala, depois de cuidar dessas crianças. Como, aliás, a gente faz em casa com os filhos da gente. Eu duvido que alguém vá para um jogo de futebol com o dinheiro que deveria usar para comprar comida para o filho. É o que o Brasil está fazendo. Programa Pró-Infância, um programa de extrema relevância que incluiu a educação infantil, a creche e a pré-escola como uma prioridade em nosso país. E a Comissão de Infraestrutura realizou uma audiência pública para discutir a criação do novo Código de Mineração do Brasil. A reunião faz parte do ciclo de debates Investimento e Gestão, desatando o nó logístico do país.
Participaram do encontro o diretor do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, Valdecir Janazzi, a doutora em Desenvolvimento Sustentável, Maria Amélia Henriques, o presidente da empresa Geos, Elmer Salomão, e o diretor do Instituto Brasileiro de Mineração. Fernando Coura disse que o novo Código para a Mineração deve promover o respeito aos contratos, a segurança jurídica e deve atrair investidores. Ele apontou a burocracia como o maior problema para o desenvolvimento do setor. O maior entrave hoje ao crescimento do Brasil são os entraves burocráticos. Eu não chamo nem de entraves ambientais, são entraves burocráticos. Por quê? A gente tem que ter consciência, tem local que não pode. E não também a resposta. A morosidade leva a aumento de custos e às incertezas de produção brasileira, tanto na questão da geração de energia, mineração, como agricultura. O Senado agora termina aqui. Veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.